Beleza? Vamos lá. Ó. 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 Que legal. E aí, bem-vindo ao Trio de Ouro dos Personalizados. Para quem não me conhece, eu sou Felipe Nazos, eu sou especialista em sublimação, transfer e serigrafia e eu ensino pessoas comuns a faturarem de 3 a 10 mil reais trabalhando com produtos personalizados, mesmo em casa, mesmo sem dinheiro para começar. No vídeo de hoje eu vou falar sobre o DTF, me aprofundar mais naquele DTF novo que tem, aquele processo novo de DTF. O DTF em si já é novo, mas tem uma coisa a mais, tem um incremento a mais no DTF aí que eu entendo que é o processo mais viável hoje para DTF. E também nesse vídeo eu vou desmistificar algumas coisas sobre o DTF. Tem muita gente aí se iludindo com o processo, eu gosto bastante, mas não dá para se iludir, não é um processo milagroso que resolve tudo. Muita gente está vendendo equipamentos como se fosse, tá? Tem muita gente jogando dinheiro no lixo, e muito dinheiro, porque não é barato para você começar no DTF do jeito certo. E mesmo começando do jeito certo, tem gente que começou com investimento aí, pegou um monte de economias, comprou equipamento e comprou errado, achando que fazia uma coisa e não fazia. Então tem que tomar muito cuidado com isso. Nesse vídeo eu tô aqui para que você não entre de forma errada no DTF. Eu vou dar uma resumida no que é DTF, eu tenho um vídeo mais completo explicando sobre o que é DTF, até comparando com a sublimação, mas DTF é a sigla para Direct to Film. Basicamente você imprime num filme, numa impressora especial, com uma tinta especial própria para DTF, e essa impressão passa por um produto chamado poliamida, que é tipo um tecido em pó. Ele é jogado em cima dessa impressão, depois ele é seco e você transfere direto para o tecido, qualquer cor de tecido, não tem problema. Mas eu preciso falar algumas realidades sobre esse processo, não é, como eu falei, não é milagroso, não é o que resolve tudo do mercado, é muito legal, eu gosto bastante, mas toma cuidado para você não achar que faz uma coisa, comprar equipamento e não fazer o que você precisa. Primeiro de tudo, tem dois jeitos de você fazer o DTF. O primeiro é o que eu falei, imprimiu na impressora com a tinta branca, jogou no pó de poliamida, secou, estampou. Esse é o processo comum do DTF que todo mundo conhece. O outro é o DTF junto com o transfer serigráfico. Você imprime com tinta DTF sem precisar do branco, a impressão está aqui, sem o branco, então não tem o branco de fundo, é só a impressão colorida, beleza? Não precisa do branco, não precisa da poliamida e não precisa do forno. Só que depois de impresso, você tem que aplicar o transfer serigráfico por cima para poder estampar. Aqui ele já impresso, impresso colorido, e aqui a gente aplicou o branco de fundo, porque quando a gente faz uma estampa numa camiseta preta, precisa do branco para aparecer. Então, o branco de fundo aqui não é poliamida, não é o branco do DTF, é o branco do transfer serigráfico, e aí a gente vai transferir. Eu vou mostrar fazendo aqui na prática e tudo mais, mas eu estou falando que existem esses dois processos, por quê? Quando você vai fazer o DTF comum, que é impressora, poliamida, forno, estampa, você precisa de uma impressora própria de DTF. Não adianta inventar moda, fazer aquelas adaptadas. O que seria esse adaptado? Esse adaptado é a Epson, fotográfica. Eles fazem adaptação, muda os tanques lá, coloca a tinta DTF, coloca a tinta branca e faz a impressão como se fosse uma impressora DTF. Nesse caso, você está usando o branco porque você vai usar o branco, vai usar a poliamida e o forno. Então, há necessidade do branco, da poliamida e do forno. Mas quando você faz isso numa Epson adaptada, você destrói a impressora e logo você vai ter problemas de entupimento de cabeça. Então, vai fazer o DTF normal? Compra a impressora própria de DTF. Não inventa moda de comprar as adaptadas nesse caso. Por enquanto, abril 2023, não tem uma solução que garanta que você não vai ter problemas. Ah, mas o cara falou que ele põe um óleo não sei aonde na tinta e aí fica mexendo lá. Não. A empresa que mais fazia esse tipo de adaptação, a que mais fazia na FESPA, na feira que teve em São Paulo esse ano, ela não trouxe nenhuma adaptada e trouxe somente as próprias de DTF. Ou seja, quem estava adaptando, a pessoa que mais incentivava a adaptação nessas Epsons aí, parou de fazer para vender a própria de DTF. Parabéns para a empresa que fez isso, porque é o jeito certo. Então, vai fazer o DTF comum, tem que ser a impressora própria de DTF, não tem desculpa, não tem saída. E aí vem o primeiro porém, é o seguinte: as impressoras próprias de DTF, já impressora, aplicador de poliamida e forno, toda essa estação de produção, não é barato. A mais barata que tinha na feira nesse sentido era 45 mil reais, a mais barata, tá? Não é barato, é a mais barata.
E também para você mantê-la não é barato. Por quê? Porque a sala onde ela fica necessita de um ar-condicionado. Ah, mas o cara falou que não há necessidade. Você precisa sim. Se ele falar que não há, é porque ele quer ganhar de você na manutenção. Porque a sua cabeça vai dar problema, você vai ter vários outros problemas aí. Então, essa impressora ela tem que estar numa sala condicionada, uma sala própria com ar-condicionado. E manter uma sala climatizada é caro, né? Custa dinheiro. Então, tem mais esse custo envolvido aí na produção do DTF. E isso me faz entender que o mercado do DTF não é para você fazer igual a sublimação, no sentido de a pessoa vem, pede uma camiseta, você vai, imprime, estampa, entrega para ela. Ah, o cara pediu outra, você vai, imprime, estampa, entrega para ela. Igual o Mercado Livre, por exemplo. Coloca lá a camiseta personalizada de algodão, você acha que você vai fazer no DTF? Não vai. Por quê? Porque a sua máquina, para compensar ter uma máquina de DTF própria, rodando com ar-condicionado lá, climatizando a sala toda, compensa se essa máquina rodar o dia todo. Fora isso, não compensa. Então esquece. Esquece esse negócio de ficar fazendo personalizada de um para outro, não existe. Esse mercado é muito fraco no DTF. O DTF já é o mercado mais forte. Agora sim, empresas vêm ou pessoas que não têm DTF vêm com você e pedem para fazer 10 peças, 20 peças, até 5 peças, mas toda hora tem alguém pedindo, toda hora tem pedido, aí é interessante. Tá? Mas pense que para ter uma máquina DTF própria, compensa se ela rodar direto. Fora isso, você acaba perdendo dinheiro, porque é uma máquina cara de se manter parada. Por isso que eu até dei esse exemplo aqui, ó. Isso aqui é tipo um escudo, um emblema de time, ou até de empresa, o que seja. Esse mercado, etiqueta e tal, eu acho que é o melhor mercado do DTF. Porque é um mercado que você faz várias impressões, né, num curto espaço de tempo. Eu entendo que esse é o mercado mais forte, não que exista somente esse mercado dentro do DTF, mas esse é um dos mercados mais fortes. E aí você pode fornecer esse tipo de coisa impressa e tudo mais. Pelo que eu levantei, quem tem máquina de DTF, em sua maioria, terceiriza a impressão, né? Não usa para si próprio. A não ser grandes estamparias que tem a própria marca e tudo mais. Mas fora isso, a galera compra para terceirizar a impressão. Ou seja, quem não tem o DTF vai pedir para você imprimir e vai te pagar pelo serviço de impressão. Então, assim, não se iluda com, vou fazer personalizado para um, para outro. Não é esse o mercado. Não é, porque a máquina parada dá prejuízo. Então, não adianta. É uma máquina que tem que estar sempre rodando. Então, quando você fala, mas tem a serigrafia, a serigrafia você tem que fazer 10 peças no mínimo, 15 peças, 20 peças. DTF também. DTF, apesar de dar para fazer uma peça, dá, mas vamos falar economicamente, mercado, ganhar dinheiro, esquece. Né? O DTF vai virar e vira muito bem, eu gosto, que nem eu falei, eu gosto do DTF, mas 20 peças, 15 peças para compensar você rodar a máquina. Então, nesse sentido, não é uma diferença grande da serigrafia. Tem gente que fala, nossa, a principal diferença do DTF para a serigrafia, que a serigrafia necessita de você fazer um monte de peça, porque você tem que gravar a tela. No DTF, se você quiser fazer uma, você faz, tá? Você faz uma, mas é economicamente inviável. A mesma coisa a serigrafia. Você faz uma peça se você quiser. Tem gente que não sabe, mas se você quiser, você faz uma assim, sem problema nenhum. Só que o custo não compensa. Então, acaba dando na mesma. É outras diferenças que tem o DTF da serigrafia. Essa não é uma tão forte. Tem uma diferençazinha? Tem, mas não é o primordial. Não é o que diferencia realmente o DTF da serigrafia. Ainda falando do DTF comum, artes grandes demais. Tem gente que fala, nossa, fazer aquela camiseta toda estampada no DTF. Dá para fazer? Claro que dá, mas é desconfortável usar, porque ele é meio pesado, né? Então não é um negócio também que é para você ficar fazendo um monte de peça grande. Se você vai fazer, nenhuma empresa, nenhuma marca de roupa dificilmente respeitada vai fazer no DTF se a arte for muito grande. Ela vai preferir fazer na serigrafia, porque você usa uma tinta à base d'água, a tinta à base d'água deixa você respirar, não fica pesado como o DTF. Então tem isso também. Uma arte grande demais fica complicado no DTF comum, com a poliamida e tudo mais, porque ele fica pesado. Durabilidade, ótima, perfeito, não tenho o que falar. Mas sim, quando você faz uma arte grande demais, o DTF acaba ficando... Na verdade, o DTF perde muito para a serigrafia nesse sentido. Eu falo em quanto é confortável usar uma estampa feita em DTF grande, tá? O pequeno não faz muita diferença, não. Mas o DTF você pode imprimir as folhas e entregar para o seu cliente as folhas, tá? Você não precisa necessariamente fazer o serviço para ele de impressão. O seu cliente vai lá, só estampa. A serigrafia também. A serigrafia tem o transfer serigráfico que você imprime as folhas e entrega as folhas impressas para o cara estampar lá. Então, dá na mesma. Também não é essa a diferença do Silk para o DTF. E quando eu falo do ar-condicionado, se você já tem um DTF e não climatizou a sala, saiba que a sua máquina corre sérios riscos de entupir a cabeça. Entupir a cabeça, você vai ver o prejuízo que é para você trocar a cabeça de uma máquina dessa. Então sim, falando do DTF comum, é muito legal, é muito bom,
mas ele é profissional, é muito mais profissional do que qualquer outra coisa. Não fica pensando muito em personalizar porque é complicado, tá? É complicado porque não vale a pena uma máquina dessa parada. Você vai ter que sempre trabalhar com uma quantidade maior. Se um cara chegar na sua loja e pedir uma camiseta, é complicado você fazer no DTF. Parar o serviço, ou assim, não é fácil, tá? Não é, a velocidade de impressão não é como uma impressora comum aí que você conhece, sei lá, uma de sublimática, alguma coisa assim, se é plotter, né? Se for de mesa também não é a mesma velocidade. Então tem coisas assim que você precisa considerar bastante. Não é a resolução dos problemas para o algodão. Ele veio para ajudar, para agregar, não para resolver. Tem vários outros problemas que nós que trabalhamos nesse mercado de personalizados sabem com relação à camisa de algodão, que ainda não tem solução. Né? O DTF veio para ajudar, sim, ajudou, agregou demais, mas não é a solução. Agora falando no DTF, junto com o transfer serigráfico. Qual que você tem de melhor aí, na minha opinião? Eu acho que esse é o mercado melhor. Por quê? Como tem o transfer serigráfico, a gente fala, né? Sempre que tem a serigrafia envolvida, você pensa em tela, você pensa em quantidade. Como eu falei, no caso do DTF comum, também não é muito diferente em relação à quantidade. Então, eu acho que essa não é uma desvantagem. Você ter que usar a serigrafia junto não é uma desvantagem, porque nos dois casos você também tem que trabalhar com uma certa quantidade. A vantagem é, o valor do filme é muito mais barato. Por quê? Primeira vantagem é, você não necessita da impressora própria de DTF. Ah, mas você não acabou de falar que não é para adaptar, então. Por quê? Nesse caso do transfer serigráfico junto com o DTF, você usa uma Epson fotográfica comum sem adaptação, tá? Então esse desenho aqui, ele foi impresso numa Epson fotográfica L805, tá? Comum, sem adaptação, ou seja, a gente não mexeu em nada na estrutura dela. A única coisa foi que a gente abasteceu os tanques dela com a tinta de DTF. Não mudou tanque, não colocou motor, não fez nada. Pegou do jeito que ela estava e colocou tinta DTF, só, não teve adaptação, não teve nada. Então não vai o branco, vai só as cores do Semic, não vai o branco. Em relação aos light magenta e light ciano, tem uma coisinha a mais para se fazer, tá? Que é colocar uma água especial no lugar do light, dos dois lights, e aí você não precisa do light porque o DTF não tem o light magenta nem o light ciano, e essa impressora tem o tanque, né, do light magenta e do light ciano. Então coloca a tinta direta do DTF nessa impressora, sem adaptar absolutamente nada, e nos lights a gente coloca uma água especial para não precisar abastecer com os lights, até porque não tem as cores lights no DTF. Beleza, vantagem número 1, por quê? Porque uma A3 fotográfica da Epson está em torno de uns 5 mil reais, 6 mil reais. Então a diferença de 45 mil reais para 5, 6 mil reais é bem grande, né? A 4 acho que está em torno de 2, 3 mil reais. Fotográfica Epson, tá? Não é Epson comum. Nesse caso, que nem a sublimação, não pode ser fotográfica. Nesse caso, tem que ser fotográfica, porque o tipo de cabeça ela suporta a tinta DTF. Nesse caso, também o filme de impressão não precisa ser importado. No outro caso, só tem filme importado. Nesse caso aqui, esse filme de impressão não é importado, ele é nacional, é a da Avira, é a mesma fábrica do papel fundo azul, e ela tem o filme para DTF, esse DTF com transfer serigráfico. Não utilize esse filme no DTF comum, não utilize porque o branco não vai bem nele. Quando você imprime o branco do DTF comum nesse filme, ele migra tudo, ele não seca, não dá para usar, tá? Em relação a valores, o filme já é muito mais barato. Não precisa da estação de poliamida e não precisa da estação do forno. Por quê? Porque esse branco ele é aplicado no transfer serigráfico, então esse branco ele já tem poliamida na composição dessa tinta aqui, você não precisa aplicar nada, é só a tinta, ela já vem pronta, você vai aplicar a tinta branca aqui por cima, sem nenhum tipo de aditivo, nem nada, então não tem o aplicador de poliamida nem o forno, você elimina essas duas etapas aí. A poliamida é um produto caro, todo mundo sabe, né? E não tem como você comparar o valor de tinta do branco do DTF, então seria o branco do DTF mais a poliamida, que você está eliminando. Não tem como você comparar com o preço da tinta do transfer serigráfico, assim, é ridículo a diferença. A gente fez uma conta numa grande indústria do Nordeste para calcular qual que é a diferença de custo real que se tem no metro quadrado impresso
no DTF comum e nesse tipo de DTF aqui e deu 55% de economia. 55% de economia. Então você que trabalha com DTF, pensa no seguinte, se você tem R$100 de custo para imprimir uma folha, você vai ter R$45 de custo, tá? Olha a diferença absurda que se tem disso aqui para o DTF comum. Então você vai precisar da prensa do mesmo jeito, então nos dois casos a prensa é indispensável, não tem jeito. Essa é uma impressão estampada por esse DTF novo, tá? Que é com o transfer serigráfico. O que eu gostei mais? Em relação à durabilidade, os dois é igual, não tem como falar que um é melhor que o outro, só porque aqui tem a serigrafia envolvida. Mas o toque é melhor, ele é mais confortável, então você pode fazer desenhos maiores que não fica igual ao DTF, tão desconfortável, tá? Fica melhor no sentido de toque, tá? É difícil falar, né? Não tem como explicar esse toque, mas ele é mais macio, bem mais leve do que o DTF. Tá? Então ele é mais tranquilo de usar também. Em relação a cores e qualidade de estampa, durabilidade, é a mesma coisa, tá? Porque na verdade a tinta que está sendo segurada é a tinta do DTF, ela que suporta tudo, lavagem e tudo mais, e a tinta é a mesma. Ah, mas quem tem o DTF normal pode usar esse processo aí? Pode, sem o branco. Tá? Então não imprima o branco. Você pode usar esse filme da Vir sem o branco, beleza? Pode usar, não tem problema nenhum. E aí você faz o transfer serigráfico, você faz a serigrafia por cima do desenho dando fundo e depois transfere. Eu vou mostrar fazendo aqui e tudo mais para você entender melhor como que funciona isso daí. Mas quem já é do DTF provavelmente já entendeu que não tem a poliamida, não tem o branco, você vai fazer a poliamida e o branco, quem vai fazer é a tinta da serigrafia, tá? Pois você vai secar, você pode até usar o forno que você tem aí para secar, não tem problema, se você tem aqueles fornos portáteis, né? Ou você pode secar no soprador ou na própria prensa, você tem várias maneiras de secar a tinta de serigrafia. Então esse processo novo eu entendo que ele veio para agregar, não veio para atrapalhar ninguém, nem quem vende máquina, nem quem vende tinta, nem nada, por quê? Porque quem vende máquina vai continuar vendendo máquina, na verdade só o custo do cara que está trabalhando que vai diminuir, e eu entendo que diminuindo esse custo para o cara, ele vai vender mais, né? Então ele vendendo mais, todo mundo vende mais, todo mundo ganha mais, porque o fabricante de tinta vai vender mais tinta e tudo mais. Então, quando você diminui o custo, você acaba vendendo mais, você acaba consumindo mais tinta e tudo mais. Então, as máquinas de DTF vão continuar sendo vendidas, e só que você tem a vantagem de quem é pequeno, ainda não tem como investir numa máquina grande, consegue comprar uma Epson fotográfica e fazer na Epson fotográfica. Obviamente que ela é bem mais lenta do que uma máquina própria de DTF, mas aí com a sua demanda você vai ganhando dinheiro com ela e você pode investir depois numa máquina maior. Eu entendo que se você quer ganhar muito dinheiro com DTF, você vai precisar de uma máquina grande de DTF, porém a pequena vai te atender bem, vai te fazer bons faturamentos, vai fazer um bom dinheiro para você, para te dar dinheiro para comprar a grande, e aí a grande vai te dar mais velocidade de produção, você vai conseguir atender mais gente. Então vamos lá para a prática, vou mostrar mais de perto, vou mostrar estampando, vamos ver o que dá esse DTF novo aí. O DTF comum eu não vou fazer porque você tem vídeo para tudo quanto é lado, né, imprimindo, fazendo, estampando, e no caso desse DTF aqui você praticamente não tem conteúdo porque é um negócio muito novo, tá? A gente vai apresentar isso em feira também, pessoalmente, quem tiver interesse, mas aqui no vídeo a gente vai fazer, eu acho que é o único vídeo assim do YouTube que tem esse processo novo do DTF até hoje, beleza? Então vamos lá, vamos para a prensa para a gente ver de perto o processo estampando esse DTF novo. Então vamos lá, primeiro esse aqui, é um DTF que a gente fez, esse processo aí, impresso no DTF lá na Epson fotográfica, aplicado a serigrafia e depois estampado direto no tecido. Entenda que se eu quisesse que saísse somente a moto, sem esse fundo quadrado, era só fazer a tela da serigrafia no formato da moto. Imagina quem é da serigrafia, fazer isso aqui em cromia, pelo menos 5 telas, né? Se for no tecido escuro, que você vai fazer o branco e as cores do CMYK. 5 telas. Nesse caso aqui não. Você grava uma única tela chapada, uma única tela, tá? Para quem não sabe, você grava a tela em 2 minutos, tá? Então, uma única tela, você faz ela aqui no formato da moto e aí eu aplicaria o silk só em cima da moto e transferiria somente a moto sem o fundo. Tá? Então, aqui, logicamente, a gente está fazendo teste e tudo mais. No caso do brasão ali que a gente vai fazer, a gente fez já no formato. A gente até deslocou um pouquinho a tela para o lado para vocês verem a cor, né, e entenderem como que está aplicado a tinta da serigrafia. Mas olha que perfeição, que coisa linda essa moto aqui. Olha uma vantagem interessante disso aqui. Se você usar uma tinta
com metalizado ou glitter, né? Você faz um metalizado, você faz essa moto toda metalizada. Você não faz essa cor aqui normal, comum da cor do tecido, não. Você usa uma tinta metalizada, você estampa a moto com esse processo do DTF junto, metalizada. Você faz uma moto essa moto é de metal, né? Uma moto de metal e a estampa dela é metalizada. Então, quando você faz a serigrafia junto, quando você tem essa junção dos dois, você pode criar 1 milhão de coisas. Se você fizer uma arte de um chocolate, você pingar na tinta da serigrafia essência de chocolate, você vai estampar e a estampa vai sair com cheiro de chocolate. Tá? E é aí que tá o negócio da coisa. Isso que vai te diferenciar demais dos seus concorrentes. Você tem perolado, você tem um monte de coisa que o DTF não tem. O DTF já tem as cores flúor, tudo mais, né? Mas também a serigrafia tem o flúor. Você consegue fazer tinta que brilha no escuro, tinta que quando põe a luz negra ela aparece. Então tudo dá para fazer. Só que a serigrafia te permite colocar cheiro na tinta, te permite fazer metalizado e muitas outras coisas, beleza? Então, só para vocês entenderem aqui, vocês verem mais de perto essa moto aqui, bem feita. Então, vou mostrar de perto o filme. Esse filme é o próprio da Epson, tá? Não é para imprimir o branco. Não, você pode até imprimir ele em DTF normal, impressoras próprias de DTF, porém não imprimir o branco nele, tá? Ele é um filme um pouquinho mais opaco, né, do que o filme normal do DTF, mas ele é o próprio para isso daqui. Ele é nacional, muito mais barato do que o filme próprio do DTF, e isso aqui você vai encontrar no nosso site. Vou deixar o link aqui embaixo. Aqui para você ver mais de perto a impressão, certo? Impresso como é transfer, impresso é espelhado. Aqui é o filme, esse lado aqui você não imprime, né? O lado brilhante, é o lado fosco que você vai imprimir. Então tá aqui a impressão sem cor, sem aplicação da tinta de serigrafia, só para ver. Isso aqui é impresso sem as cores. Se fosse o DTF comum, você seria obrigado a imprimir o branco aqui já no fundo. Então ela ficaria essa arte toda branca, essa parte, né? Aqui ficaria essa cor normal e aqui ficaria tudo branco, porque o branco da impressora ia vir aqui de fundo. Depois você aplicaria poliamida aqui em cima e secava. Beleza? Então essa é a impressão já, essa foi feita na Epson mesmo, fotográfica. Aqui, ó, ela já com o branco aplicado, você vê a diferença, né? Aqui, ó, no fundo preto, ó, você vê, ó, aqui já com o branco aplicado e aqui sem o branco. Então você vê que é bem diferente, né? Aqui, ó, o branco tá aplicado, ó, beleza? Então a gente deslocou a tela um pouquinho pro lado, justamente para a gente mostrar a didática, o encaixe a tela. Porque a gente fez as cruzes aqui, né? Então essas cruzes, para quem é da serigrafia, obviamente você aprendeu o transfer serigráfico, essas cruzes aqui é feita justamente para acertar. Então a gente deslocou um pouquinho para mostrar que quando não tem tinta branca não vai transferir. Então essa lateral do desenho aqui não vai ser transferida, porque a tinta DTF ela não transfere se não tiver o que puxar daqui. Se ela transferisse, não ia precisar do poliamida, não ia precisar de nada, né? Então ela fica aqui, ela vai ficar fixa no papel, onde não tem a tinta branca vai ficar fixa no papel. Então aqui, ó, essa partezinha lateral aqui não vai. Quem quer saber fazer o transfer serigráfico, bom, no final do vídeo eu vou explicar, tá? Mas precisa aprender a fazer o transfer serigráfico, não é de qualquer jeito, beleza? Não é difícil também, mas não é de qualquer jeito. Isso aqui é um outro exemplo, tá? A gente imprimiu também na Epson, beleza? Fotográfica, e aqui a gente aplicou o branco somente no formato da bandeira da Austrália. Tá? Que aqui é um canguru, né? Um canguru na Austrália lá, andando de carro, e a gente aplicou o branco só aqui. O que isso vai acontecer? Somente é isso aqui que vai ser transferido, só essa parte aqui, não. Então dá pra ver, no vídeo dá pra ver, né? Onde tá mais claro aqui, que é onde tem o fundo branco, é essa parte aqui que vai ser transferida no tecido, beleza? Então vamos pra prática aí. Vamos lá. Vou cortar um dos brasões aqui. Aqui isso aqui está impresso aqui, que não precisava disso. Beleza? Então tecido algodão, não importa a cor do tecido, desde que ele aguente temperatura, ele vai aguentar o DTF. Transfer, certo? O branco, vou colocar aqui. 170 graus, 15 segundos. O saque é a frio. Tá? O bom do DTF é isso, né? Quando você coloca ele, você consegue ver. Então, para posicionar ele é muito melhor, porque o branco vai por baixo. Né? Então, para posicionar ele é muito melhor. Então, saque a frio que a gente fala, tá? Ou seja, tem que esperar esfriar para poder tirar. Esfriou,
Beleza? Vamos lá. Ó. 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 Que legal. Mostrar aqui, ó. Ajustar o foco. Ó. Que legal. Tecido escuro, algodão. Muito bom, né? Então, quem dá o recorte aqui é a tela. Nesse caso, a gente deslocou um pouco a tela e por isso que ficou esse branco aqui, ó. Se a gente faz a tela bater certinho, tá? Em cima, não fica esse branco. Beleza? Na verdade, você ajusta isso na hora de fazer o fotolito da tela, não tem, e na hora de aplicar. A gente errou de propósito para a gente mostrar aqui o que não estava no desenho aqui, ó, tá vendo? O que não estava com o branco, ó, não transferiu, ó, tá vendo? Ó? Essa partezinha laranja do desenho tá aqui ainda, ó, a partezinha laranja. Por quê? Porque não tinha tinta aqui em cima. E aí transferiu para cá só onde tinha tinta. Quer ver a elasticidade? Ó, 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 não racha. Não racha. Fica um pouquinho esbranquiçado na hora que você puxa, tudo bem, porque ele tá separando aqui, mas ó, voltou, a cor voltou normal. Não sei nem se dá pra ver no vídeo, é bem pouquinho que muda. Mas na hora que você faz assim, ele fica um pouquinho mais branco, normal, porque você não usa a camiseta assim esticada, né? Mas quando volta ao normal, ó, não racha, ó. Ó, é o máximo que eu consigo esticar, ó, é o máximo. Ó, não racha. Tecido estraga, ó. Tecido dá uma largada, mas ó, o transfer não, ó. Beleza? Então, ó, também em relação a esticar, não tem problema nenhum. O transfer suporta. O tecido deu uma zoada, mas o transfer em si não. O transfer só acompanha o tecido. Vamos fazer agora o desenho da Austrália. Beleza? Desenho, como eu falei, só onde está o branco que vai transferir. Posiciona o desenho. Fechou? Pressão eu considero de média para forte, tá? Na verdade, todo esse tipo de transfer assim, de média para forte. Se for fraco demais, ele não vai ficar legal. Oi. Beleza. Saque a frio, ou seja, eu vou tirar daqui, vou esfriar. Quando a gente fala saque a frio, você não precisa esfriar e tirar. Não, vai estampando, se for uma produção, vai estampando, depois deixa ele esfriar natural, depois você tira. Não precisa você ficar esperando esfriar para tirar, para depois estampar o próximo. Então vamos tirar esse aqui. Ó, ó, ó. Então aqui, ó, somente a Austrália estampada no tecido. Beleza? Você pode ver que todo o resto do desenho ficou aqui, né? Só onde tinha tinta que puxou. Beleza? Então é isso aí, ó, que legal. Somente no formato. Então, quem manda é a tela que você vai fazer. Ela que vai mandar o que vai sair. Então você pode fazer no formato que você quiser, o desenho que você quiser, não precisa ser quadradão, não precisa ser nada. Você pode fazer o formato que você quiser. Quem manda é a tela. Então, por exemplo, se você vai fazer esse logo aqui, certo? Esse escudo aqui, esse aqui não está aplicado nada. Você vai precisar fazer você vai fazer uma tela com desenho, para cada desenho você fazer o silk? Não, obviamente que não. Você vai gravar uma tela com todos. Aqui é um A4, você pode fazer uma tela gigante de 60 por 60. Quantos logos desse não cabe? Você vai fazer vários na tela, você vai imprimir, tudo bem que a sua impressora se a sua impressora é A3, tudo bem, você vai fazer uma tela até o A3. Você vai colocar quantos logos couberem, né, na tela, no fotolito, e vai, uma única puxada você faz todos, não precisa ser, né? Então ele fica muito rápido, ainda mais quanto menor o desenho, mais rápida é a produção, é muito rápida, porque não tem comparação. A velocidade de você aplicar o silk e secar com a velocidade do DTF comum, aplicar a poliamida e secar. É muito mais rápido o silk, muito mais, não tem comparação, tá? Silk é muito rápido, uma única puxada você já faz vários desenhos de uma única vez, beleza? Então galera, é isso aí. Transfer serigráfico junto com o DTF, olha que bonito que fica. Aqui também o brasão que a gente estampou, beleza? Muita gente perguntou, né? Nossa, eu postei algumas coisas no Instagram lá, a galera
como faz, o que é isso, qual o filme, qual a impressora. Acredito que esse vídeo aqui tenha sanado a dúvida de todo mundo. Mas você não sabe fazer o transfer serigráfico, eu sei, eu não ensinei a fazer o transfer serigráfico, ou seja, a aplicação da tinta por cima do DTF. Não é simples assim, não, beleza, já aprendi, já vou fazer em casa, não é tão simples assim, tá? Existem algumas coisas importantes a se considerar na hora de fazer a serigrafia. Não é que não é simples, a aplicação é muito simples, mas não dá para você adivinhar como foi feito, tá? Então adivinhar não dá para fazer. Depois que você aprende, você vê que é ridiculamente fácil, mas não dá para você adivinhar, tá? Felipe, então por que você não ensina logo o transfer serigráfico, faz um vídeo? Por quê? Porque isso é uma vantagem dos nossos alunos da mentoria, tá? Eu não vou tirar essa vantagem deles, não tem como, não tem sentido isso. Então os alunos da mentoria sabem, né, fazer o transfer serigráfico, têm acesso a isso, tá? Assim, eu não posso, né, eu vou ser antiético se eu ensinar uma coisa que muita gente pagou para aprender. A mentoria, obviamente, é bem completa, tem sublimação, tem transfer, tem o CorelDRAW do básico ao avançado, tem Photoshop e tal, mas eu consegui abrir somente a parte de serigrafia e transfer serigráfico, tá? Então quem tem interesse em serigrafia com o transfer serigráfico para aprender a fazer a aplicação disso daqui, eu vou deixar o link aqui na descrição e também no primeiro comentário fixado, tá? Aí já é o transfer serigráfico junto com a serigrafia, porque você precisa aprender a serigrafia antes, não tem jeito, você tem que aprender ela para fazer o transfer serigráfico. E aí é um curso, obviamente, não é o valor da mentoria, mas também não é tão completo quanto a mentoria, é mais focado para aprender a fazer tanto a serigrafia quanto o transfer serigráfico. Vou deixar aqui embaixo o link, se você tiver interesse em fazer, aprender a aplicar isso aqui, tá aqui embaixo o link, você pode entrar já. Quem tem interesse na mentoria, não tem vaga aberta sempre, a gente avisa quando tem vaga aberta. Vou deixar um link aqui embaixo para a Semana Trio de Ouro, que é o quê? São 3 aulas especiais, não é a mentoria, são 3 aulas especiais que você aprende como você montar um negócio do zero, como eu fiz, eu mostro o passo a passo de como eu fiz. Também vou deixar o link aqui embaixo da Semana Trio de Ouro. É um evento online gratuito, não é igual o curso de transfer serigráfico, não é pago, né? Nesse caso é online gratuito, são aulas especiais, são 3 aulas que a gente dá durante uma semana e você aprende como eu fiz para começar do zero, sem máquina, sem tudo, eu mostro um passo a passo bem completo de como fazer. As datas da Semana Trio de Ouro varia, não é sempre que a gente abre, não é sempre que está disponível, mas o link aqui embaixo vai te levar para uma sala que vai te explicar qual é a da próxima data. Pode ser mês que vem, pode ser daqui 2 meses, pode ser semana que vem, pode ser amanhã, depende de quando você está assistindo esse vídeo aqui, beleza? Qualquer dúvida, manda aqui embaixo. Como eu falei, quer aprender a fazer o transfer serigráfico, que é a aplicação da tinta da serigrafia em cima do DTF, o link está aqui embaixo, e a Semana Trio de Ouro também para quem quer começar um negócio do jeito certo, do jeito que eu fiz, também o link está aqui embaixo. Quem gostou desse vídeo, se eu ajudei você, se eu abri sua mente em relação ao DTF, deixa o like aí, se inscreve no canal caso você não seja inscrito, porque isso me dá gás para continuar. Uma crítica construtiva, uma dúvida sobre essa aula em específico, alguma coisa específica sobre DTF, pode mandar aqui também nos comentários. E se você não segue a gente no Instagram, segue lá, porque eu abro pergunta direto, às vezes eu abro live e você pode perguntar para mim direto também lá, beleza? É isso aí, valeu!